Bom, boa tarde a todos. Temos o prazer de ter a professora Suélia Rodrigues Fleury Rosa, certo, do PPMEC, apresentando para nós um webinário intitulado Da Bancada da Transferência Tecnológica, com TRLs de nível 8. O caso particular de estudo que ela vai mostrar para nós é sobre equipamento RAFA, certo? Que é um dispositivo móvel de neoformação tecidual, baseado em princípios de fototerapia, né? Para cicatrização de feridas de pé diabético. Então, professora Suélia, muito obrigado pela tua participação, pela disponibilidade, e a palavra está contigo. Tá certo. Eu agradeço, professor Rafael, Daniel, pela essa oportunidade. Quero parabenizar você na coordenação do programa, junto com o vice-coordenador também, da organização desses seminários. Eu acho que os seminários, para destacar, em especial, os projetos que os professores têm feito, e de ex-alunos também, que já passaram pelo programa, é muito importante. É uma oportunidade em que eu selecionei, dentro da linha de trabalho que eu tenho conduzido dentro da Universidade de Brasília, um estudo de caso, que ele é bem particular, é um exemplo que vai trazer aqui para o pessoal que está fazendo pós-graduação, né, os mestrandos e doutorandos e alguns colegas do programa, professores, pesquisadores, um conceito que a gente tem discutido, que a gente precisa debruçar, que é a responsabilidade da transferência tecnológica daquilo que é desenvolvido dentro da universidade e chegar, né, na iniciativa privada, chegar na comunidade, na sociedade. Então, eu abro aqui esse seminário, né, com o objetivo de destacar para vocês que a gente tem dentro da nossa universidade um grupo de pesquisa estabelecido, liderado por mim, que tem participação de outros professores, né, tanto da Faculdade do Gama, como também da Faculdade de Tecnologia, da FUP e da Planaltina, da Ceilândia e de outros departamentos da Universidade de Brasília, que tem essa meta, né, de transladar aquilo que foi desenvolvido. Então, o primeiro conceito é translação. O que é transladar? Uma pesquisa translacional significa uma pesquisa da ideia ao mercado. E quando a gente diz mercado, a gente não está falando do SUS, do Sistema Único de Saúde, em termos de equipamentos médicos assistenciais, que é o caso em específico, mas a gente está falando de chegar no usuário final, né, de chegar na farmácia, de chegar dentro de uma clínica, de chegar em ambientes que possam ser acessados pela população em geral. O projeto RAFA, eu começo definindo um pouco o que é o nome RAFA. Né? As pessoas, às vezes, elas até tentam buscar esse entendimento, mas RAFA vem do próprio significado de anjo Rafael, que é a cura por Deus, né? Então, todos os projetos de pesquisa que eu lidero, eles são batizados com o nome, justamente porque eu gosto de tornar ele algo que seja significativo e simbólico. Então, Rafa vem desse princípio, né? Dessa derivação de hebraico, que é a cura. E hoje, o projeto RAFA, essa marca, RAFA, ela é uma marca registrada pela Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília solicitou o registro dela, porque é um projeto que vem acontecendo há muito tempo, já desde 2009, né, que a gente tem trabalhado nesse processo de construção de uma tecnologia que atue na cicatrização de feridas para pé diabético. Um conceito que é importante a gente destacar, e aqui eu mostro para vocês uma figura inédita, desenvolvida por um dos representantes do meu grupo, lembrando que eu sou a representante de um grupo de pesquisa grande, né, e no meu grupo de pesquisa a gente trabalha um conjunto de pesquisadores de várias áreas, então a gente tem pessoas da área das ciências humanas, pessoas pensando o produto do ponto de vista de usabilidade, do ponto de vista da saúde, né, por exemplo, do autocuidado. A gente tem pessoas da área da saúde, em específico, temos pessoas da área da biologia, da química, da física. Então, uma construção de um equipamento médico assistencial desse nível, com essa classe de classificação por parte da Anvisa, que no caso do RAFA é classe 2, ele precisa dessa interdisciplinaridade, ele precisa dessa multidisciplinaridade de olhares, né? Uma experiência que eu tive na pandemia foi a aprovação da máscara Vesta, que é classe 1 pela Anvisa,
que é um produto médico classe 1, que também teve o mesmo princípio de trabalho, né? A gente conseguiu aplicar nele essa translação, que é da ideia ao mercado. O mesmo está acontecendo com o Rafa, mas é um sistema classe 2, e por ser classe 2, ele demanda mais regulatório, ele demanda mais ensaios do que um sistema classe 1. Então, o primeiro entendimento que eu gostaria que vocês tivessem é quando a gente pensa em eu vou propor uma pesquisa que vai chegar no mercado, que vai ser usado pelo usuário final, que vai ser incorporado pelo SUS, que são frases que a gente costuma ouvir muito, o processo de fazer esse sistema rodar, ele tem que seguir todas as etapas do TRL. E essas etapas são essas aqui, né? Desde você fazer o desenvolvimento da pesquisa básica, já pensando no depósito da patente no INPI, né, com o nascimento da pesquisa básica, o desenvolvimento do TRL2, que é ações que eu vou explicar para vocês mais adiante nos slides, que são os pré-clínicos, as etapas pré-clínicas, que envolvem desde ensaios de bancada, e aí vem a etapa TRL3, com ensaios em animais. Lembrando que em ensaios em animais a gente precisa ter comitê de ética de uso, pesquisa em animais, que é o CEUA, que é diferente de comitê de ética em pesquisa em seres humanos, que é o CEP, né? Depois a gente passa por um processo de análise por laboratórios externos, em que o viés acadêmico do pesquisador não pode ser envolvido. Então, você contrata laboratórios externos para fazer algumas análises do ponto de vista de regulatório, de classificação, em especial quando é produto de saúde. Existem alguns ensaios como de toxicidade, de biocompatibilidade que precisam ser avaliados. Em seguida, você migra para o TRL5, que são os ensaios em humanos. Lembrando que ensaios em humanos de novos produtos, novas tecnologias não registradas no país, você precisa de ter uma confecção de lote piloto com boas práticas de fabricação, né? Então, a empresa que fabricar o seu produto para ser aplicado em seres humanos, ela precisa ter essa liberação. Você precisa submissão no comitê de ética nível 4. O que significa nível 4? Novo procedimento, novo equipamento. Então, necessariamente, o comitê de ética vai ter que apreciar, e o CONEP, que é a instância superior ao comitê de ética, também vai precisar apreciar. Posterior a isso, você precisa ter uma discussão estatística dos resultados e de regulatório, junto com uma empresa que faça a análise desses indicadores, não só dos resultados clínicos, com a análise Anvisa, mas também dos resultados regulatórios do equipamento. E aí sim, ajustes de fabricação e transferência tecnológica para poder fazer a submissão do dossiê na Anvisa e partir para a comercialização, que seria o TRL9. Então, todas essas etapas, o Rafa hoje está no TRL8, a gente está com o registro Inmetro e Anvisa em andamento, então a Anvisa está analisando os nossos resultados, o Inmetro está analisando os nossos resultados, e assim que eles aprovarem, ele vai ser disponibilizado no mercado para uso no mercado geral, e não no SUS. Porque se a gente inclui a variável SUS dentro dessa roda, desse TRL, a gente criaria mais duas caixas, que seriam duas subcaixas, que chama CONITEC, que é o órgão avaliador de incorporação de tecnologias no SUS, e Ministério da Saúde. Então, essas duas siglas precisariam ainda de avaliação de impacto econômico, que estariam dentro desse TRL, e aí a gente, para poder incorporar isso no SUS, a gente teria que vencer mais essas barreiras, que são barreiras que eu, inclusive, já estou tentando enfrentar junto com a empresa que está parceira licenciando o produto. Bem, o RAF ele é aplicado no cenário da diabetes mellitus, que é uma doença que a gente sabe que tem ali uma comorbidade muito grande, né? Eu vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Eu vou passar os slides, depois eu vou abrir para perguntas, e eu posso voltar aos slides para a gente discutir. Mas a neuropatia diabética, ela é uma das causas das feridas, né? E é uma consequência da diabetes mellitus, e é a segunda maior causa de amputação, né? Então, a gente tem uma estimativa aí de 20% dos pacientes com úlceras diabéticas que promovem amputação. Uma característica muito interessante desse processo é que a evolução para o processo de amputação, né, de necrose do tecido e de morte dessa região, ela é muito rápida, ela acontece numa velocidade muito rápida. E o processo de regeneração tecidual, de reconstrução dessa matriz celular, desse tecido que é danificado, ele é muito lento,
justamente por conta da presença da diabetes. Então, os pacientes que possuem diabetes, ele não tem uma resposta de cicatrização eficiente. Por isso que a gente precisa de técnicas e tecnologias que interferem nesse processo de cicatrização dele, para que a gente consiga reverter, né, essa resposta fisiológica e biológica dele. Então, estudos diversos têm sido desenvolvidos para a gente criar tecnologias. Os utilizados são de coberturas de oclusão. Que coberturas são essas? São curativos, né? Curativos que você faz compressão da ferida, você coloca um curativo ou de alginato, ou de carvão, ou de espuma de prata, com hidrogéis, para poder fazer a cobertura, proteção mecânica, né, dessa ferida que está instalada, e além dessa proteção mecânica dessa ferida que está instalada, fazer a proteção com relação ao crescimento de bactérias. O processo de criação de fibroblastos, de criação de uma matriz celular, de criação de vasos, né, de neoformação tecidual de vasos, da engenharia de tecido, para esse tipo de tratamento ele não é aplicado, porque esse tipo de dispositivo de tratamento ele não promove essa reação biológica desse tecido que já está danificado. Não sei se cortou, está tudo tranquilo? Eu ouvi um barulhinho aqui. Bem, qualquer coisa que o Daniel me chama. Então, nessa proposta de gerar uma tecnologia que pudesse ter uma resposta não só de proteção dessa ferida, que é a cobertura que a gente usa no RAFA, que é a associação de uma biomembrana de látex, mas também fazer um estímulo desse tecido no processo de neoformação vascular, neoformação tecidual, proliferação de fibroblastos, granulação tecidual e repitelização dessa ferida, a gente construiu uma tecnologia que é uma tecnologia leve, né, classificada como tecnologia leve, é um equipamento médico assistencial móvel, então ele pode ser utilizado em home care, no status de home care, e ele é a associação de dois produtos. O primeiro é um equipamento que possui uma estrutura eletrônica, né? Essa estrutura eletrônica ela é composta essencialmente de fotobioestimulação, que é derivado da fotobioterapia de comprimento de onda 660, que é o comprimento de onda vermelho, de LED de potência média, associado a uma biomembrana derivada do látex natural. O látex natural, que é da seringueira Hevia brasilis, que é uma seringueira, que é a seringueira brasileira, né, naturalmente brasileira, que tem plantio em todo o território nacional, em especial na Amazônia e também aqui no Centro-Oeste e no Sudeste, é uma seringueira que possui dentro da sua estrutura química molecular uma proteína que promove a neoformação tecidual. Essa proteína ela já foi estudada, né, por bioquímicos, e a estrutura do látex em si, quando é vulcanizado e preparado para se construir esse curativo que a gente desenvolveu aqui na Universidade de Brasília, ele faz com que o tecido, quando em contato com ele, né, ou quando a gente coloca esse tecido em contato com essa cobertura de oclusão, que é a lâmina derivada de látex, os fibroblastos e a granulação têm uma resposta biológica acelerada, por conta da presença dessa proteína de látex. Então, a gente desenvolveu essa membrana de látex, que é biocompatível, que estimula a angiogênese, não só a angiogênese tecidual, mas também a angiogênese vascular, que é, inclusive hoje é objeto de estudo do meu trabalho de Bolsa Produtividade do CNPq, que é o crescimento de vasos e neovasos derivados só dessa proteína do látex, né? A gente está isolando a proteína do látex, só que em vez de analisar em sistemas biológicos humanos, eu vou utilizar uma plataforma diferenciada, que é órgãos em chip. A gente vai reconstruir, a gente vai utilizar simuladores que a gente hoje tem, né, disponível para minimizar o uso de animais, órgãos em chips, e a gente está trabalhando com isso, OrganaChip, que é a nova linha de pesquisa do meu grupo. Essa membrana de látex, ela faz com que você tenha uma maior adesão celular quando colocada em contato com a pele. Então, o crescimento e propagação das células que ali vão começar a construir quando estimuladas pela fotobioestimulação no comprimento de onda 660,
dentro do processo de crescimento de mitogênese, né, da crescimento de nova circulação sanguínea, crescimento do ROS, ampliação da quantidade de oxigênio que vai circular dentro desse tecido danificado, a membrana de látex promove essa estruturação. Ela serve também como se fosse um scalp, que é uma proteção de estruturação para essas novas células que vão crescer. Diferente do protocolo que hoje é utilizado, que é um protocolo de confecção, de uso de oclusores, que quando você faz a remoção dessa cobertura, você tem que debridar. O que é debridar? Você fazer um procedimento de limpeza, ou pode ser mecânico ou químico, dessa ferida. No caso da membrana de látex, ele não precisa fazer essa debridação. Essa debridação, ela só é indicada a cada, por exemplo, 45 dias, se a resposta fisiológica de exudato estiver muito elevada. Porque, do contrário, a própria fotobioestimulação faz essa debridação fotoluminosa no nosso dispositivo. Então, o dispositivo de látex é essa associação da membrana de látex, o dispositivo RAFA é essa associação da membrana de látex com esse equipamento de fotobioestimulação aplicada em feridas. Né? O processo de confecção da membrana de látex, ele segue não só o processo certificado pelo Inmetro, né? Porque lembrando que é um produto biológico, então eu preciso ter uma liberação esse meu produto, por exemplo, ele tem um registro e liberação de produtos que são derivados do Brasil, ele tem proteção ambiental, né? Então, todo o produto que a gente usa, que é derivado da fauna e flora brasileira, ele precisa de ter essa liberação. Então, o laboratório onde eu faço as minhas lâminas, ele tem essa liberação, que é no CertBio da Universidade Federal de Campina Grande, é o meu parceiro de desenvolvimento. Esse laboratório em específico, ele é especialista em trabalhar com biomateriais, ele é certificado por essas normas e pelo Inmetro. Esse laboratório, inclusive, foi o laboratório que fez todo aquele estudo das próteses de silicone, que no Brasil estava tendo problemas, né? Então, ele ficou especialista, responsável em fazer a certificação das próteses de silicone brasileira, e ele também trabalha não só com a quitosana, que é um outro produto, bioproduto que nós trabalhamos aqui na máscara Vespa, que é um produto que a gente desenvolveu, mas também com o látex. Por que a gente optou em trabalhar com o CertBio, né, que é esse laboratório? Primeiro porque aqui na Universidade de Brasília, para a gente poder ter todo esse processo de certificação e liberação em Inmetro, CertBio e das Inmetro e Anvisa, né, e todas as normas de certificação de boas práticas de trabalho, boas práticas clínicas de ensaio dentro do laboratório seria muito complicado. E segundo, que a gente já estabeleceu um contato com um grupo que já é consolidado em trabalho em uso de produtos derivados da agricultura familiar e da flora brasileira, que é uma das características que o meu grupo impõe. A gente sempre procura trabalhar com fitoterápicos, com produtos derivados da flora e fauna brasileira, justamente para que a gente faça uma pesquisa, ecopesquisa, uma pesquisa em que está alicerçada em busca de maximizar o uso dos nossos produtos e também de descobrir tendências, né, que a gente possa acelerar o uso da nossa estrutura, ao mesmo tempo preservar. Então, se a gente analisar que o látex, ele vai gerar uma cura para feridas de pessoas que não vão ser mais amputadas, que eu vou mostrar para vocês os resultados, né? A gente evita a amputação com a utilização desse dispositivo, e ao mesmo tempo refloresta, promove a agricultura familiar, a gente está impactando também o INSS, a gente também está impactando o processo de agricultura brasileira. Então, esse é um tipo de entendimento que, quando a gente senta para trabalhar um projeto, a gente sempre tem que pensar nessa estruturação. No caso do equipamento RAF, do ponto de vista de dispositivo eletrônico, eu gostaria de destacar para vocês que, às vezes, a gente tem essa confusão de que a gente precisa fazer algo muito complexo. E não. Uma das características desse equipamento é a simplicidade da sua funcionalidade. E por quê? Porque isso foram dois requisitos de dois clientes essenciais no desenvolvimento de uma tecnologia. O primeiro cliente essencial no desenvolvimento de uma tecnologia é o usuário final.
Então, o meu usuário final, normalmente é uma pessoa que não é letrada, é uma pessoa que vive numa comunidade simples e é uma pessoa que tem ali ao seu redor um conjunto de familiares elevados. Então, ele tem criança que está rodando, ele é a sobrinha ou prima ou vizinho que vai aplicar o equipamento nele, ele é uma pessoa que é um idoso, que não tem dificuldade de locomoção, que não enxerga direito. Então, a gente tem aí um conjunto de cenários que eu não posso desenvolver um equipamento eletrônico que tenha touchscreen, que tenha ferramentas que sejam muito complicadas para ele utilizar. Então, o processo de confecção do equipamento é um botão liga e desliga, um alarme sonoro que indica que o tratamento encerrou e que ele está pronto para tirar. Apenas isso. E por que a gente escolheu trabalhar com LED e não com laser? Que é sempre uma pergunta que as pessoas fazem. Primeiro, por conta de todo o histórico de resultados, né, que a gente já tem com a fotobioestimulação derivada do LED, né, que ela tem comprimento de onda com eficiência de neoformação tecidual já consolidado, e além disso, do ponto de vista de metro e de regulatório, ele é mais seguro, porque o LED ele pode ser usado dentro de casa como equipamento móvel home care, já o laser não, você tem que ter uma outra autorização de regulação. Então, na hora de fazer esse processo de desenvolvimento, nós também pensamos nisso, porque quanto mais complexo vai ficando o seu sistema, mais classificações e mais regulações você tem que seguir. E mais difícil fica fechar a curva do TRE. Então, essa foi uma das características que a gente tem que pensar. O segundo cliente nosso é o usuário que vai estar indicando o equipamento e que vai estar confeccionando o equipamento, que é o médico, né? Ele não pode ter ali um equipamento muito complicado para ele indicar, porque ele vai ser o contato direto com o seu paciente, e ao mesmo tempo você não pode promover uma confecção de um equipamento muito complexo, porque você impõe para a indústria brasileira a confecção de uma malha de produção de um equipamento muito elevada. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo a transferência tecnológica dessa tecnologia com a empresa que vai produzir ela no mercado, a planta que eles construíram para confeccionar o Rafa, as liberações, a placa é uma placa única, a gente não tem, por exemplo, 3, 4 placas de circuito, os componentes são componentes rastreáveis, são componentes que são de fácil solda, não são miniaturizados, então tudo isso facilita a montagem da estrutura. Bem, e aí quais foram as etapas que a gente passou, né? As etapas que a gente necessariamente passou foram as etapas pré-clínicas. É muito importante destacar que estudos que compõem as etapas pré-clínicas, eles são divididos em estudos in sílico, que são simulações que nós também fazemos, estudos de revisão sistemática, que é fundamental você conduzir uma revisão sistemática antes de iniciar um estudo, principalmente um estudo novo. Então, a revisão sistemática hoje ela faz parte da engenharia, inclusive eu tenho publicações em revisão sistemática com colegas do programa do PPMEC, a engenharia que é fundamental fazer revisões sistemáticas para poder consolidar os achados, e os estudos in vitro. Os estudos in vitro, eles têm uma obrigatoriedade, necessariamente a gente tem que contratar laboratórios externos para poder validar questões de biocompatibilidade, de crescimento tecidual. Então, nós fizemos esses estudos in vitro em laboratórios para avaliar justamente esse crescimento de tecido, de fibroblastos, ensaios toxicológicos, ensaios de sensibilização cutânea de cobaias. Para quê? Para que eu tivesse segurança de que aquela lâmina que eu iria passar para a próxima etapa, que era a etapa animal, que era a etapa depois humana, não trouxesse nenhum risco ou que esse risco fosse minimizado o suficiente para aplicar em seres humanos. Então, hoje, num comitê de ética, quando vocês forem submeter um projeto a comitê de ética, lembrando que a resolução 466 de 2012 é a resolução que rege todos os projetos que envolvem ser humano e equipamento. Então, não adianta, se vocês forem fazer qualquer experimento na dissertação ou na tese de vocês que envolve coleta de dados de seres humanos, vocês têm que ter apreciação ética. Não se pode mais realizar ensaios em seres humanos ou em animais sem apreciação ética. Eu tenho conhecimento nessa área, quem precisar de apoio, né, orientação, ou até mesmo se o professor Daniel precisar que ministre alguma que devem ser cumpridas para isso, é só me solicitar que eu faça isso com o maior prazer. Então, essa parte de ensaios
pré-clínicos são essenciais para a gente jogar dentro de um projeto para apreciação ética antes de iniciar os ensaios em seres humanos. Então, nós realizamos todos esses ensaios clínicos, né, em cobaias, lembrando que a gente tem que usar métodos que são consolidados dentro da literatura, e aí sim a gente está liberado para poder fazer ensaios em vivo em modelo animal, que ainda é classificado como em fase pré-clínica, porque ainda não chegou em modelo humano. Então, em modelo animal, quando a gente tem todas essas liberações in vitro e in sílico, que são simulações in vitro, que são em modelos animais toxicológicos e em células, e em revisão sistemática, nós estamos, então, preparados para chegar no ensaio em vivo modelo animal. E aí nós fizemos, né, análises em modelo em vivo animal, com resultados positivos, né, principalmente com relação à avaliação de níveis de plaqueta, respostas sanguíneas, avaliações bioquímicas, lembrando que o ensaio em vivo, ele deve ser conduzido com a presença de um veterinário, é obrigatório que o projeto tenha um veterinário respondendo pelo processo, e que o cuidado o cuidado, a compra do animal, o alojamento do animal, o descarte do animal, a forma de eutanásia do animal, a medicação do animal e todo o contexto que rege, no caso nosso a gente usou ratos, né? Mas qualquer animal que você vai usar tem que ter tudo bem definido, o prazo de ensaio tem que ser definido, você não pode estender fora do prazo de ensaio, e hoje na Universidade de Brasília nós temos um biotério muito bom, né, que é da biologia, que atende bem o pessoal da engenharia biomédica, então, e da mecatrônica, né? Então, precisando desses precisando desse tipo de ensaio, a gente tem essa estrutura organizacional dentro da Universidade de Brasília que nos atende bem, desde que a gente tenha um veterinário, que pode ser o veterinário do próprio biotério, mas que ele aceite participar da condução dos experimentos, senão a gente não tem o CEUA, que é o Comitê de Ética de Experimentação e Uso de Animais aprovado, que também passa por um processo similar ao Comitê de Ética. E aí a gente chega na fase clínica, né? A fase clínica, nós conduzimos vários ensaios clínicos. Quando a gente fala em ensaios clínicos, a gente está falando em fases clínicas que tem, nesse caso em específico, ser apreciada pelo Comitê de Ética. No meu caso em específico, foram conduzidos estudos em todos os hospitais, né? Tanto regional de Taguatinga, regional de Ceilândia, Garran, e aí tanto o Comitê de Ética da Universidade de Brasília tem que aprovar, quanto a FEPEX também tem que aprovar, porque ela que é a responsável pelo Comitê de Ética dos Hospitais Públicos aqui de Brasília, além do CONEP, né? Porque lembra que é novo procedimento, novo equipamento. Então, o CONEP, que é o órgão que coordena todos esses tipos de estudos que não tem autorização ética, que não tem comercialização e registro no país, ela tem que aprovar. Além disso, a Anvisa precisa notificar e autorizar o estudo clínico também. Todos os meus estudos, eu notifico a Anvisa e ela me autoriza. Eu não posso fazer o estudo se a Anvisa não me autorizar. Por quê? Porque a Anvisa analisa se esse produto que eu estou aplicando, ele tem boas práticas de fabricação e tem os indicadores regulatórios. A estratégia que eu costumo usar, e que foi aplicada nesse modelo, por exemplo, foi chegar na Anvisa antes de apresentar o desenho clínico para o Comitê de Ética e fazer o que a gente chama de parlatório. O que é um parlatório? Parlatório é uma marcação de agendamento que a gente faz com a Anvisa, onde a gente apresenta para ela a nossa proposta de estudo. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um respirador. Então, esse respirador a gente já sabe que é uma tecnologia já usada no Brasil. Só que eu preciso de fazer ensaios nessa tecnologia, né? Inclusive ensaios com seres humanos. Será que eu preciso de um N estatístico muito elevado? Será que se eu fizer uma análise por similaridade desse equipamento com aqueles que já estão no mercado já não seria suficiente? Então, essas perguntas eu posso levar para a Anvisa e num parlatório, por meio da internet mesmo, você faz o agendamento, a Anvisa te recebe, você apresenta a sua proposição, tanto de ensaio clínico, quanto de estudo de similaridade, quanto de análise de equivalência de não inferioridade, e ela fala para você, olha, isso aqui a gente não conseguiria aprovar, isso aqui você teria que fazer isso, isso e isso, então ela te dá um feedback. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento de tecnologia aplicada à área médica se a gente não tiver a Anvisa do lado direito e esquerdo da gente nos auxiliando. Então, antigamente, com a minha
quando eu era mais jovem na área da pesquisa, hoje eu já estou com muitos anos, né, na área, eu tinha ainda um pouco de resistência com o Comitê de Ética e a Anvisa. E aí, quando eu fui para dentro, né, que eu fui fazer parte da Anvisa, e quando eu fui fazer parte do Comitê de Ética como membro ativo do Comitê de Ética por 7 anos, e depois eu fui fazer parte de entender o regulatório da Anvisa, fui dialogar com eles e fui estudar o que eles pediam, hoje eu vejo que eu estou muito mais protegida, porque quando vem um questionamento, a sua máscara, por exemplo, não funciona, a Anvisa aprovou. Se tem o selo da Anvisa, vai conversar com ela. Né? Se a sua máscara me deu isso, vai falar com a Anvisa. Porque eu estou amparada, né? Eu estou amparada pelo Comitê de Ética. Então, a pesquisa, ela precisa ter, o pesquisador precisa ter essa segurança regulatória, essa segurança. O Inmetro avaliou. Todos os ensaios e testes que o Inmetro pôde fazer comprovou de que há morte do vírus, né? Há eliminação do vírus. Há, por exemplo, a filtragem de 100%, há tais características. Então, isso é muito importante para nós pesquisadores. Então, lutar contra isso é tolice. A gente tem que se associar a eles, aplicar o que eles pedem, para que a gente consiga ter esse respaldo. Porque uma vez que você tem esse selo, ninguém te tira. É diferente, né? É outro cenário. Então, aqui eu tenho a fase clínica 1, no Hospital Regional do HRT, em que a gente teve uma resposta fisiológica desse tecido muito boa de reconstrução dessas úlceras. É importante destacar que nessa análise desses resultados, dessas úlceras, uma análise em específico que a gente conseguiu fazer desse tipo de tecido, tanto nessas quanto no HRC, foi da qualidade do tecido em que a gente coletou dados da amostra do tecido e levou lá para a física do Darcy Ribeiro. Eles têm um equipamento que faz análise, um EPR, que faz uma análise de ROS do tecido. Então, a gente pegava o tecido, colocava em nitrogênio líquido, levava para o laboratório, o Paulo, que é o professor da física, lá fazia análise para a gente publicou um artigo muito interessante à época, em que demonstrou que a gente não só fechava a ferida, mas também a gente conseguia ter uma resposta tecidual e mecânica melhor, superior, porque nesse tecido tinha uma atividade ROS de oxigênio ampliada. Então, aqui a gente tem alguns casos, né, por exemplo, que são bem interessantes, de feridas com grande profundidade que conseguiram fechar. Lembrando que essas feridas, elas foram selecionadas de acordo com o grupo clínico que foi indicado, né? Mas lembrando também que são feridas que tinham meses, anos sem cicatrização. Essa aqui, em especial, é uma ferida que tem tendão. E a gente sabe que, é sabido, né, da literatura, que o tecido com feridas que tem a presença do tendão exposto é uma ferida que tem indicação cirúrgica para amputação. Então, a gente conseguiu reverter esse tipo de resposta fisiológica e biológica do tecido, né, fazendo inclusive o fechamento. Na fase clínica 3, nós também ampliamos as análises e colocamos outros comprimentos de onda do LED, e testamos aí um número de úlceras elevado. Para cada fase clínica, o número do seu N estatístico deve ir subindo. Por quê? Porque isso é uma exigência clínica dos estudos clínicos randomizados duplo cego, por exemplo, em que você precisa subir o N estatístico. É lógico que a gente fazia o N estatístico correlacionado com aquilo que a Anvisa nos impunha do ponto de vista de impacto não só regulatório, mas também de impacto de resultados. Porque não dá para você ficar preso só em N estatístico, por exemplo, para calcular dado estatístico para ter impacto. Um problema que a gente tem muito, que é difícil de enfrentar, que é o vale da morte, né, que é um termo muito utilizado para quem trabalha em transferência tecnológica e quem trabalha em pesquisa translacional, como é o nosso grupo, o que é o Vale da Morte? O Vale da Morte é um conceito que ele traz que a gente desenvolve a tecnologia na universidade, a sociedade está louca por essa tecnologia, mas a gente tem um buraco entre nós em que essa tecnologia fica na prateleira, essa tecnologia não consegue sair da universidade. E isso acontece devido a alguns fatores. Que fatores são esses? O primeiro é a falta do depósito da patente. Sem o depósito da patente da sua tecnologia, você não consegue conversar com a iniciativa privada. Por que você não consegue conversar com a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada, para produzir o lote piloto, que seria o lote com boas práticas de fabricação, ela precisa assinar um termo de sigilo com você e esse projeto seu tem que estar protegido. Senão você corre o risco de você passar todo o desenvolvimento tecnológico que você fez
para uma empresa e ela pegar sem assinar termo de sigilo nenhum, você fica desprotegido. E a Universidade de Brasília, o nosso NIT, exige que a gente tenha esses termos de sigilo assinados. Segundo, o depósito da patente é um documento que protege não só o pesquisador, mas gera um indicador de desempenho da universidade. Então, quando a gente pensa em Universidade de Brasília, quando a gente pensa em PPMEC, em programas de pós-graduação que pensam em desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que ter indicador de número de patentes depositadas. O depósito de patente e a concessão de patente são dois cenários distintos. O depósito de patente, ele corre num rito interno, que é sistemático e é muito criterioso, porque você precisa fazer a escrita de um documento seguindo um protocolo que é estabelecido pelo nosso núcleo de proteção, que é o nosso NIT. E, além disso, ele segue um rito externo, que é quando depositado dentro do INPI, que ele demanda aí alguns anos para ser apreciado e concedido. Por exemplo, a minha primeira patente que eu depositei na época que eu estava fazendo doutorado, que foi em 2007, 2005, 2006, 2007, ela foi concedida em 2017, 2018, que ela foi concedida. Então, quase 10 anos depois. Tive a concessão de mais uma patente recentemente. Então, as concessões das patentes, elas demoram muito. E existe também o que a gente chama de arquivamento de patente, que é quando o INPI não quer conceder, e ele arquiva. Isso não significa que o seu produto não está protegido, ele está protegido. Você protegeu ele, você, inclusive, pode licenciar o know-how dele, só que você não teve a concessão feita pelo órgão concessor, que é o INPI. Então, são cenários distintos. Então, esse é um primeiro problema que falta, essa compreensão dentro da academia, né, por parte de alguns, dessa necessidade de, quando se falar em desenvolvimento de tecnologia, do depósito de patente. Segundo, é ter contato com a iniciativa privada. Por quê? Porque a gente não consegue confeccionar, por exemplo, eu não consigo autorização da Anvisa para fazer um ensaio clínico de um produto que eu desenvolvi dentro da universidade. Eu tenho aqui dentro da universidade a empresa Júnior, que faz equipamento para mim. Eu tenho dentro do meu laboratório confecção de equipamento, que às vezes a qualidade dele fica até superior, mas eu não tenho o que a gente chama de BPF, que são boas práticas de fabricação, que são o quê? Liberações, que são taxas, que são autorizações que só uma indústria tem. Eu não tenho. Eu não tenho esse CNPJ Fabril. Então, com a ausência desse CNPJ Fabril, eu não tenho lotes de confecção com boas práticas. Eu lembro a época que a gente foi contratar uma empresa para fazer garrafa. Eu lembro a época quando a gente foi contratar uma empresa para fazer o Rafa. Cortou? Cortou? Estamos escutando, Fábio. Tá. Entrou um som aqui, eu não sei se é o microfone que abriu. Acho que o microfone abriu. Mas a gente foi contratar uma empresa à época para fazer o Rafa, e o jurídico a gente teve que, foi um caso novo dentro do CDT, na época o CDT ainda fazia gestão de projetos, e aí a gente teve que fazer uma consulta à nossa Procuradoria Jurídica, porque na nossa Procuradoria Jurídica, eles não compreendiam, né, o CDT também não compreendia como que a gente tinha desenvolvido um equipamento aqui, que estava pronto, rodando, tal, e a gente tinha que pagar uma empresa para fazer o mesmo equipamento igual, só que qual que era a diferença? Eles tinham BPF e a gente não. Então, aí, até a gente fazer toda essa fundamentação e a nossa Procuradoria compreender que os regulatórios Anvisa faziam essa exigência de segurança, de aplicabilidade de um dispositivo classe 2 dentro de um cenário de ensaio clínico para registro de produto no país, que é o caso desse produto, aí ela liberou a aquisição desse equipamento feito por uma empresa, que era o nosso equipamento, só que produzido com BPF e com todas as liberações necessárias. Então, nesse contexto, isso é outro item também que a gente precisa vencer, para vencer o Vale da Morte. Além disso, a gente precisa vencer o que é uma maldição, né, que eu chamo de maldição, e que na experiência do Vesta eu tive um aprendizado muito grande, que foi a gente conseguir desenvolver da ideia ao mercado em 2 anos e 2 meses, um produto classe 1, né, óbvio, bem mais simples, com um grau, né, de complexidade reduzida e com um status regulatório diferenciado instalado, dado o critério da pandemia. Apesar da gente ter pedido o uso compassivo,
Eu estou falando algumas palavras que vocês às vezes não vão entender, eu peço que vocês anotem e me perguntem, porque eu vou deixar tempo para responder perguntas. Então, a gente pediu o uso compassivo da máscara, eles não autorizaram, porque eles estavam acompanhando o ensaio clínico que estava sendo conduzido na Garran, junto comigo, e eles queriam o resultado, porque eles já tinham visto que o resultado ia ser positivo e que a aprovação ia ser uma consequência. Então, por isso que eles não liberaram o uso compassivo da máscara. Mas nesse aprendizado, um item que eu da engenharia observei bem, é que nós que desenvolvemos tecnologia, e aí a gente, né, aqui do PPMEC, que desenvolvemos tecnologia área médica, nós precisamos dos estudos clínicos. Só que nós precisamos conhecer como se conduz um estudo clínico. O problema é que nós, como engenheiros, não podemos estar à frente da condução de um estudo clínico. O comitê de ética não autoriza o engenheiro mais, antigamente autorizava. Se a gente pegar os 2 primeiros comitês de éticas do Rafa, os 2 foram no meu nome. O último comitê de ética foi no meu nome, mas eu tive que colocar um médico como membro da equipe. Então, eles começaram a ter essas exigências. Já no do Vesta, eu tive obrigatoriamente que tirar o meu nome como representante responsável pelo ensaio clínico e colocar um nome de uma pessoa da área da saúde. Por quê? Porque eles começaram a fechar um cerco nesse quesito de ensaios clínicos. E quando a gente põe o ensaio clínico, o que o pessoal da saúde tem como primeira premissa, que é do perfil deles, eu não estou criticando áreas. Cada área tem a sua especificidade. E aí que vem o que eu falo muito no meu grupo, que é a briga dos polos. São os 2 ímãs. A gente tem, nós da engenharia, temos a obrigação de equilibrar para não deixar eles colarem, que é o atrator. O grande atrator do buraco da morte, lá do Vale da Morte, é o ensaio clínico. À época do Vesta, queriam fazer um experimento com máscara com 1.000 participantes de pesquisa. E eu fui na Anvisa e eles me falaram que 40 seriam suficientes. Eu fiz com 70. Então, esse N estatístico, para uma pessoa conduzir um estudo clínico de 1.000 para 60, 40, 70, é gritante. Para nesse caso, né, foram 94, o outro foi 103. Cada paciente é um indivíduo, é um universo, é uma ferida, é um cuidado. Você tem que acompanhar o paciente passo a passo, você não pode desassistir o paciente. Se o paciente tem qualquer necessidade, você tem que intervir via o CPF do pesquisador que está ali. Então, é um cuidado muito grande. E N estatístico elevado, ele cumpre requisitos de poder estatístico, mas às vezes ele não cumpre requisitos de regulatório, porque o regulatório exige menos. Então, ter esse equilíbrio é fundamental. Então, isso é um grande atrator. Aí você gasta todo o seu dinheiro, toda a sua força no ensaio clínico e vem as outras etapas, que são etapas, por exemplo, de discussão do dossiê, que são etapas, por exemplo, de apresentação dos dados na Anvisa, de devolução de questionamentos e pendências da Anvisa, de documentos que você precisa travar junto à empresa que está licenciando o seu produto, de apresentação do seu produto em feiras, em eventos científicos, para personalidades e sociedades científicas, para que aquela empresa tenha a receptividade do seu produto. Esses itens todos estão dentro do processo translacional. Por exemplo, 2 semanas atrás, eu estive no Ministério da Saúde com a empresa que licenciou o Rafa, para a gente apresentar os resultados e dizer que o Rafa está indo para o mercado e se o SUS não quer incorporar via demanda interna. Se a Conitec não quer avaliar os nossos achados para colocar o SUS dentro da lista CID dele, para colocar o Rafa dentro da lista CID do SUS, né, dentro de um protocolo clínico de tratamento do produto. E aí sim é fechamento de ouro. Né, é colocar o produto no SUS, como é um grande sonho do nosso grupo. Então, o desenvolvimento de uma pesquisa, né, para chegar nesses resultados, além da fase clínica, e aí a gente tem uma fase clínica que também foi randomizado, controlado duplo cego, em que a análise estatística foi feita por uma empresa externa, teve resultados muito positivos, a gente conseguiu evoluir muito, lembrando que a gente só não consegue fechar todas as feridas porque a gente tem tempo de execução. Esse é um problema também que é muito importante a gente destacar. Quando você faz um desenho clínico, você faz um desenho clínico com começo, meio e fim. Você não pode ficar testando até fechar, porque isso não é permitido. Você tem começo, meio e fim. Então, existem alguns pacientes que a gente conseguiu, por exemplo, indicação clínica para ele não subir para amputação, de que o médico ele fez a prescrição
do tratamento, e aí a gente continuou aplicando o protocolo até fechar. Mas isso são casos pontuais. Dentro do estudo, dentro daqueles 90 dias que foram especificados, 45 dias que foram especificados, 20 dias, fechou tanto de área. E esse é o suficiente para a Anvisa analisar. Não pode expor o participante de pesquisa a mais tempo do que o necessário para validar uma pergunta de pesquisa ou uma hipótese. Bem, o fluxograma de confecção do RAF ele tem dois braços. O braço da eletrônica, né, que segue um cronograma e um processo que envolve desde a confecção de placa eletrônica, rastreabilidade de componentes, a questão muito importante, né, a Anvisa não aceita a gente submeter um produto para análise se não tiver essa rastreabilidade de componentes eletrônicos. Então, quem está confeccionando produto para a área da saúde, que está comprando da fabricante da China, os componentes sem rastreabilidade, sem certificação, sem os registros, esses componentes, quando avaliados, esse equipamento, quando avaliado pela Anvisa, não tem validade. A Inmetro não faz análise desse tipo de equipamento, não emite certificação desse tipo de equipamento, porque os componentes eletrônicos precisam vir com rastreabilidade. Né? Então, a gente faz isso no laboratório para defender dissertação de mestrado, não tem problema. Mas se é projeto que tem a intenção de fazer a confecção de um produto em que vai fazer essas apreciações, é necessário ter essa rastreabilidade. Né? E no caso da lâmina de látex, a gente tem aí todo um processo também de confecção que passa não só da extração do látex que vem de plantas clonadas, com rastreabilidade de plantio dessas plantas, porque as características da planta tem que ser rastreável. Essas análises desse látex que confecciona as lâminas, eles sofrem constantemente apreciação dos lotes de produção. E aí, além disso, eles também passam por um processo de esterilização, rotulagem e embalagem. Lembrando que o kit RAFA são lâminas e o equipamento. O equipamento, ele tem, as lâminas são descartáveis, um lixo comum da casa do paciente, ela é biodegradável. Já o equipamento, ele retorna para o ambulatório, ele é retornável, a única coisa que ele tem que ser feita é a manutenção de troca de bateria, que foi outra característica que a gente tentou implementar. Nós não colocamos carregadores, que foi até uma... mas por que usar bateria de 9 volts ao invés de usar um carregador de celular? Por uma questão, se a gente colocasse carregador de celular, a gente tinha o que a gente chama de risco de choque. Tinha mais uma norma que a gente ia ter que incluir para poder atender. Seriam mais ensaios que a gente teria que atender. Seriam mais elementos que a gente teria que incorporar dentro da carcaça do equipamento para poder proteger. Então, para eliminar isso, a gente colocou a bateria, já que o consumo de energia do nosso equipamento não é tão alto, a gente não tem características ali eletrônicas muito pesadas, apesar da tentação que a gente sofre, né, de colocar, a gente não colocou. Por exemplo, a empresa, nessa vez agora que ela está fazendo o licenciamento, o cara da empresa falou para mim, o engenheiro deles falou assim para mim, nossa, a gente estava pensando em colocar um SD para poder gravar os dados, também colocar uma câmerazinha para tirar foto das feridas. Eu falei, tudo isso vai consumir não só energia, mas também bastante material, né? E aí vai ser um outro produto que vai ter que ser validado. Então, não adianta inventar muito, né? Você tem que fazer algo que você tem que fechar ciclos. E aí, um dos atratores que a gente tem do Vale da Morte é essa tentação de constantemente estar fazendo evoluções dos equipamentos. Tem uma hora que a gente tem que parar. Na experiência que eu tive com a Vesta, isso foi muito importante. O momento em que o líder do grupo, que no caso era eu, tive que romper no sentido de falar, pessoal da saúde, joia, vocês querem fazer 1000 amostras? Façam, mas o meu ponto de ônibus é esse aqui, é aqui que eu desço. O meu grupo vai descer aqui, vai continuar essa linha, porque eu vou para a Anvisa e vocês continuam a pesquisa fazendo outras análises. E assim é. Hoje o projeto Vesta, por exemplo, tem outro coordenador, está em outro grupo, ganhou financiamento, estão fazendo um estudo maravilhoso de questão de estresse, questão de usabilidade dentro de ambientes, etc. e tal, que não tem nada a ver, seria uma fase 4, né, que não tem nada a ver com a parte da engenharia, e que está continuando a pesquisa. Outros estudos podem ser feitos, mas a meta de receber o selo Anvisa ela foi executada e foi cumprida. E essas são decisões difíceis que a gente, às vezes, tem que tomar. Uma das rupturas, né, que é a habilidade de segurar o imã, é justamente essa, é você fazer esse controle, né? Olha, agora eu tenho que descer do trem. Você segue para a sua estação, porque a minha estação chegou. É hora de descer e eu continuar.
Isso não é fácil de fazer, porque você precisa ter, por isso, experiência, autonomia, liderança e, principalmente, aprovação dos órgãos regulatórios, né? Bem, então, indo para já mostrar aqui para vocês os resultados, né, principalmente o professor Daniel, que nosso projeto, eu acho isso muito importante a gente destacar, né, que todos os projetos científicos, eles têm que trazer não só resultado para a sociedade, mas também indicadores acadêmicos. Então, em linhas gerais, o projeto RAFA, do ponto de vista de sumarização de produtos, ele teve 29 artigos, não só, eu não estou como autora de todos, é importante destacar, né, que uma das características do meu grupo é pulverizar o projeto em que eu trabalho. Então, hoje, eu sou aqui uma pessoa falando do RAFA, mas tem um grupo enorme de pessoas que trabalham no RAFA, dentro da Universidade de Brasília, que orientam produtos de mestrado, doutorado, e que tem aí desdobramento variado, tem RAFA, RAFA Plus, tem RAFA não sei o quê, então tem vários outros desdobramentos desse projeto, e eu me sinto muito orgulhosa disso, dessa possibilidade de outros colegas pegar esse produto e transformar ele em outros resultados para outros tipos de situação. Teve uma defesa de uma dissertação recentemente no programa de pós-graduação em engenharia biomédica, que foi tratar feridas na verdade não são feridas, são úlceras por pressão, que é um tipo de úlcera, né? Então, são feridas por pressão, que é um tipo de ferida que é causada principalmente por quem está internado. Inclusive, nessa dissertação de mestrado, uma informação importante, que o maior gasto que o Brasil teve em termos de hospitalização foram com as feridas de pressão, para os pacientes que ficaram muito tempo na UTI, eles desenvolveram essa úlcera de pressão, essa ferida por pressão, perdão, o nome correto é ferida por pressão. E aí, essa ferida por pressão, um dos tratamentos que o pessoal conseguiu analisar no Hospital das Forças Armadas foi o uso do RAFA, e teve uma resposta muito boa, mas foi um N estatístico pequeno, né, porque não tinha financiamento do projeto. Bem, então, são 29 artigos em linhas gerais, 10 capítulos de livro e organização de livro, iniciação científica 24, 8 trabalhos de conclusão de curso, 4 qualificação de mestrado, 17 dissertações de mestrado defendidas, 4 teses de doutorado, 2 protocolos de revisão sistemática vinculados, um dossiê. Dossiê é um documento que a Anvisa exige. Então, esse dossiê ele é um só porque é o documento que compila todo esse arcabouço de itens que vai para a Anvisa, né? Que a Anvisa tem acesso a ele, tanto a Anvisa quanto a IMETA. 9 participação em eventos científicos e 12 apresentação de trabalhos em eventos científicos. Aqui só está um gráfico para mostrar que o pico mesmo foi 2016 e 2018, principalmente foi quando a gente tinha financiamento, né? Esse projeto ele contou um período sem financiamento, depois ele teve um período com financiamento, e em seguida ele parou de ter financiamento, mas a gente não para, né? Essa é a estratégia do grupo. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a gente continua a trabalhar, a gente não pode parar. E aí, dentro do processo de desenvolvimento do RAFA, nasce as patentes. Se a gente analisar o título das patentes, ela não nasce como RAFA, ela nasce como palmilha. Então, foi a primeira tese de doutorado que eu orientei na minha vida acadêmica, que foi vinculada à Faculdade de Tecnologia, ao programa do N, que foi a Maria do Carmo Reis, que foi minha primeira aluna de doutorado, e nessa tese de doutorado a gente desenvolveu as palmilhas, as 3 palmilhas, porque nossa ideia no princípio era mapear os pontos de pressão com uma palmilha instrumentada, cicatrizar as feridas e depois colocar uma palmilha que não deixasse reabrir a ferida. Então, esse era o nosso protocolo. A gente conseguiu desenvolver as 3 palmilhas, fez a patente, testou as 3 palmilhas em ensaios variados, mas o grande filão mesmo que se abriu foi a questão da cicatrização de ferida, foi onde a gente conseguiu avançar mais. E aí disso a gente foi fazendo evoluções de patentes e fazendo, então, os termos de sigilo. Eu trouxe aqui para vocês, das patentes que a gente depositou, os termos de sigilo e as declarações de transferência tecnológica, que são 2 documentos distintos. O termo de sigilo é o primeiro documento que uma empresa assina quando ela manifesta interesse em conhecer sua tecnologia. Então, o ACT, ele entra em contato com algumas empresas. Na verdade, quem faz isso no meu grupo sou eu mesma, né? Na verdade, sou o meu grupo que faz isso. A gente não fica esperando a UNB fazer, porque não vai fazer, porque eles têm muita demanda, o grupo lá é pequeno. Então, a gente entra em contato com as empresas. Por exemplo, no caso da Vesta, foram 98 empresas que a gente contactou e uma aceitou
fazer o licenciamento do produto. Foram 98 e-mails enviados, 98 ligações, reuniões diversas, até que uma das empresas, inúmeras reuniões com várias empresas, até que uma das empresas falou, não, nós vamos acatar, nós vamos fazer. E aí sim, essa empresa que licenciou a Vesta é a mesma empresa que hoje está licenciando o Rafa, né? Porque ela viu o jeito que a gente trabalhou na Vesta e por isso ela sentiu confiança de licenciar o Rafa. Então, o termo de sigilo é o primeiro documento que eles assinam, que não é transferência tecnológica. Depois deles assinarem o termo de sigilo, a gente segue o processo de transferência tecnológica. Tem que ser aprovado na PJU, e ele tem uma minuta jurídica muito dura, em que ele coloca, e aí é um item que a gente, pesquisador, precisa refletir, ele coloca um conjunto de cláusulas de dedicação que o pesquisador precisa dar para essa transferência tecnológica. Foi até um item que eu discuti no curso da eletrônica aqui, né? Não sei se o Daniel estava no dia, acho que estava, se eu não me engano, falando justamente dessa questão, né, do tempo que a gente tem que despender, fora das horas aula e outras que a gente despende junto à universidade, para poder estar trabalhando nesse contexto de transferência tecnológica. Então, eu tenho que atender a empresa, tenho que marcar reunião com eles, tenho que fazer videochamada, às vezes o dono da empresa está na Alemanha, o horário dele é só 10 Suélia, cortou para mim. Tá me escutando? Também cortou para mim. Cortou, professor. Cortou? Voltou? Onde vocês pararam? Voltou? Desculpa. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para ver. Bem, tem que ter essa dedicação junto à empresa. Uma vez, eu entrei numa chamada com o dono da empresa, ele estava marcou uma reunião comigo. Quando eu cheguei nessa reunião, 6 médicos, mas foram 2 horas e meia de sabatina. 2 horas e meia eu falando com os médicos, falando do processo de cicatrização, do processo do equipamento, discutindo crescimento de fibroblasto. Por isso que a matéria anatomia e fisiologia para engenharia aqui no curso de engenharia eletrônica que a gente tem aqui na FGA, ela é importante. Hoje mesmo eu estava ensinando para os meninos engenharia de tecido, que é uma área que a gente que fala de cicatrização, a gente tem que dominar. Né? O que são os SCOFs, o que são as células que dão origem, quais são os tipos de matriz celular que a gente tem. Na hora que os médicos começaram a me arguir, no final, você é da área da saúde? Eu falei, não, eu sou da engenharia. Mas eu tinha que ter o vocabulário, eu tinha que ter a condição de slide, não preparei absolutamente nada. Então, esse é um processo de transferência tecnológica, esse documento, ele faz essa obrigatoriedade. E aí vem o licenciamento, quando eles assinam um termo de royalties, que é quando eles falam, eu vou licenciar esse produto por tanto tempo e vou pagar tantos royalties depois de tanto tempo de venda. Por exemplo, no caso da máscara Vesta, é 4% de royalties depois de 1 ano de venda. No caso do Rafa, 4% de royalties também depois de 1 ano de venda. Então, esses tipos de negociação, que é a agência de comercialização e tecnologia nossa que faz, mas que a gente precisa estar atento e estar à frente. Vejam vocês aqui quantos termos de sigilo eu assinei sobre as patentes do Rafa, com quantas empresas. Aqui eu trouxe só para vocês verem, né? Olha quantas, a AMH, EasyFinks, Lifecare, Micromed, e aí vai, o próprio CertBio, Innovate, tudo isso na tentativa de quê? Na tentativa de fazer essa conexão empresa-universidade, empresa-universidade. Até então, conseguir a transferência tecnológica. A transferência tecnológica do Rafa foi feita para 2 empresas, porém uma delas quebrou no meio do caminho. Fiz todo o processo de translação, fiz todo o processo de apresentação do equipamento para eles, e o que aconteceu? Simplesmente a empresa quebra no meio do caminho. Perdi todo o serviço, voltei para a estaca zero. Aí a empresa Lifecare agora assume, e agora ela está pondo. Então, esse é o contexto, pessoal, que eu queria apresentar para vocês, já indo para o fim, desse processo de construção de uma tecnologia quando pensada a chegar no mercado. Então, para nós que estamos falando de TRL, para vocês que estão desenvolvendo tecnologias voltadas para a área
de colocar no mercado, seja a área de saúde ou qualquer outro mercado que exija certas certificações, realizem alguns estudos sobre pesquisa translacional, realizem alguns estudos dentro do seu texto de mestrado ou doutorado sobre os níveis de maturidade, porque são informações importantes sobre o que é o licenciamento, o que são os termos, quais são as condições que a gente precisa fazer. Só para fechar, não menos ruim, né, mas também a gente recebe muitos louros, né, muitas coisas boas desse esforço todo. Então, eu fico muito agradecida por todos os reconhecimentos que a gente recebeu. Nesse evento do Ministério da Saúde, em 2017, foi a primeira vez que um pesquisador subiu 2 vezes ao palco. Eu recebi o prêmio das mãos de um prêmio Nobel da Medicina, inclusive, e eu subi 2 vezes no palco, no 3º lugar, como menção honrosa, e no 1º lugar com o Projeto Sofia, que é um outro projeto meu. Outro reconhecimento foi esse reconhecimento aqui, né, certificado de mérito internacional, né, do Mercosul. O Rafa também ganhou essa premiação, que também é muito importante destacar. Ganhamos também o prêmio Boston Científico, que foi de uma aluna do professor Cristiano, aí vejam aí, né, projetos, outros professores também ganhando prêmios, né, que foi a Mayla, que é nossa aluna de doutorado aí, ela ganhou esse prêmio, e confesso que foi uma grande surpresa ela ganhar esse prêmio, porque é um ambiente muito difícil da gente conquistar. Esse prêmio é extremamente segregador, e ela conseguiu ganhar esse prêmio com o projeto Rafa da dissertação de mestrado dela. A gente também ganhou como primeira colocado no setor de pesquisador e inovação, no setor produtivo, né? Então, esse relacionamento com o setor produtivo, sem ser o estatal, ele é muito importante, e a gente conseguiu fechar esse ciclo. E, além disso, eu tenho aí alguns prêmios, né, para amealhar, que eu não poderia deixar de dizer, que eu tenho muito orgulho de ser a única mulher no PPMEC, quero mais colegas, eu pedi isso na última reunião, eu quero que o Daniel prospecte mais colegas, né, Daniel? Aqui na FGA, na FT, para levar para dentro do programa, a gente precisa colocar mais colorido aí dentro do programa. Ganhei o prêmio de Mulheres na Ciência, na subcategoria transferência tecnológica, com maior número de transferências, no primeiro prêmio de inovação da Darcy Ribeiro, edição Marco Antônio. Ganhei também propriedade intelectual, com maior número de proteção de propriedade intelectual, né? Ganhei também na área de destaque das ciências da terra, com maior número de ativos protegidos. Esses ativos são justamente esses ativos protegidos e patentes concedidas, né, do INPI, tá? E, por fim, ganhamos aí o prêmio, que foi agora em 2022, né, o 2º lugar na categoria nacional de pesquisador e inovação do setor empresarial. E eu fecho a minha apresentação dizendo que cumprir um TRL é algo que a gente tem muita tarefa a fazer, mas a gente tem expertise, e eu fico feliz de estar dentro do PPMEC fazendo essa contribuição. Para fechar, eu queria fazer um convite especial para vocês. Não sei se todos aqui são associados ao I3E, se não são, é importante que vocês se associem. O programa de pós-graduação, PPMEC, está organizando um evento, né, junto com o capítulo I3E, do qual eu sou a presidente profissional, que é um evento que vai acontecer dia 26 de maio, mas eu queria muito convidá-los a se associar ao I3E. É fundamental que vocês, pós-graduandos, tenham essa participação ativa, em especial a essa sociedade, que é uma sociedade que tem ali uma área muito ampla, né? Não só na área da engenharia biomédica, como a AMB, que é uma das sociedades que eu represento, mas também na área de micro-ondas, na área de TECOM, na área de robótica, na área de automação. Então, independente da sua área, se associa ao I3E, se associa a uma das sociedades, porque isso vai fazer uma diferença para a sua carreira, para as suas conexões, para você ampliar o seu networking, e mais que isso, para você ter acesso a outros produtos e abrir um pouco as perspectivas. E aí eu gostaria de fazer o convite, né, dia 26/5, a gente vai estar recebendo aí no auditório da pós-graduação da FT, da pós-graduação ali na FT, ali do prédio da FT. Dia 26 a gente vai estar recebendo o presidente do capítulo, o presidente da sociedade de micro-ondas, vinculado ao I3E, internacional, que é da Faculdade de Porto. Vamos estar recebendo também um professor que vem da NASA,
falar para a gente um pouco da experiência dele, né, a respeito do sistema que ele está trabalhando na NASA, de uma tecnologia que ele está explorando, que é o Dr. Golden, e o professor Nuno Borges, que é o atual presidente, além do vice-presidente, que é o professor Glauco, que é da Federal de Campina Grande, e que tem aí, dentro da FT, ex-alunos que foram orientados por ele, que também está vindo visitá-los, né? Então, o nosso capítulo está organizando esse evento dia 26/5, às 10 horas da manhã, lá é só chegar e assistir, não tem lista de presença, e vai ter coffee break, que eu que vou organizar. Eu vou levar um bolinho e um café para todo mundo. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou passar a palavra para a gente poder discutir, eu reservei esses minutos para poder discutir. Vou parar de compartilhar, Daniel, e aí a gente abre a câmera para poder falar com os alunos. Suélia, muito obrigado pela tua apresentação, sensacional, aprendi muito, como sempre, aprendo muito com a Suélia. Antes de passar a palavra para a plateia, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre a participação da Suélia no PPMEC, né? A Suélia tem um leque bastante grande, né, de atuação, né? Ela é especialista em controle, né? Mas também tem como vocês puderam observar neste seminário, certo? Tem um conhecimento bem amplo, certo? Em engenharia biomédica, né? E então, dentro do PPMEC, Suélia participa de várias linhas, mas principalmente da linha de pesquisa de produtos mecatrônicos, né? Engenharia de produtos mecatrônicos, em particular no desenvolvimento de equipamentos médicos, né? E isso envolve várias conexões com as outras linhas, por exemplo, ensaios de materiais, ensaios de resistência, ensaios de vários tipos de ensaios que se realizam com materiais, mas também com desenvolvimento de produto eletrônico, né? Como vocês puderam apreciar aqui. Isso, em geral, certo? Se a gente coloca, por outro lado, os sistemas embarcados, que em alguns dos projetos que a Suélia desenvolve, né? É necessário também, por exemplo, no projeto Sofia, certo? Tem todo o software embarcado, certo? Que tem toda uma regulamentação à parte, né? Então, a Suélia participa, tem um pezinho em cada uma das linhas do PPMEC, certo? Eu sou muito grato à Suélia. Inclusive com nossos indicadores, como vocês puderam observar ali nas últimas transparências. Então, e além disso, também nos projetos da Suélia, certo, é necessário desenvolver sistemas de monitoramento, certo, inclusive colabora com nossos professores que desenvolvem ou têm experiência com metrologia dimensional, né? Então, vejam que é muito amplo, certo, a participação da Suélia dentro do programa. E este seminário, certo, nos trouxe bastante luz sobre esse procedimento arduoso, né? Muito trabalho, Suélia, fico impressionado, certo, percorrer todo o TRL, uma pesquisa, né? Então, nos traz muitos esclarecimentos sobre como funcionam essas diversas etapas, certo, para os pesquisadores que não somos, que não temos toda essa experiência, certo, e digamos que não estamos por dentro do desenvolvimento de equipamentos médicos, né? Mas talvez de outros setores produtivos, certo? Nos quais também seria necessário percorrer essas etapas de amadurecimento tecnológico e provavelmente de transferência tecnológica, né? Então, muito importante o teu seminário, tá? E agora eu gostaria de passar a palavra para a plateia. Eu tenho várias perguntas, mas prefiro que sejam a plateia que se manifeste. Se tem dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Queria cumprimentar minha aluna Andy também, que está aqui. Andy está aqui? Andy, né? É. Uhum. Oi, Andy. Eu não tinha visto ela aqui, desculpa não falar com você no início. Minha querida. Também está o Rafael, né? O Rafael Mendes, que é doutorando. Não sei se o Piscinati está aí também, mas tem o Rafael Mendes e a Andy, que eu vi aqui pelo nome. Vamos lá, pessoal, quero perguntas. Vamos lá. Pode abrir a microfone e perguntar. Tem que tirar proveito agora, né?
Aproveite, pessoal, o know-how da professora Suélia. Enquanto o pessoal vai preparando aí as perguntas, Suélia, eu tenho uma pergunta mais genérica, talvez mais histórica, né? Porque eu escuto da pesquisa do Rafa já há alguns anos atrás, né? Sim. Da onde que surgiu a ideia do látex? Ah, sim, perfeito. É da minha tese de doutorado. Na verdade, foi o seguinte, até o Alessandro, colega aí do programa, né, que é daqui da FGA, na época que eu entrei na FGA em 2008, ele brincava comigo, ele era diretor, né? Ele brincava assim, é ela que põe os negócios no esôfago dos outros para ninguém engolir a comida. Porque minha tese de doutorado, na verdade, foi a Fátima Morué. A Fátima Morué é uma pesquisadora que é da área da medicina, e ela que começou a estudar as propriedades de neoformação do látex dentro do esôfago de cachorros. Então, eles começaram a estudar isso lá na USP de Ribeirão Preto, e dentro do látex tem várias... Não sei se você sabe, mas a seringueira, quando a gente faz a coleta do látex, aquela sangria que é feita, o látex que a ave libera é uma forma dela se cicatrizar. Então, é uma reação da planta em se cicatrizar. E aí o pessoal da bioquímica começou a estudar as propriedades dele e verificou que ele tinha ali algumas proteínas que estimulavam alguns tecidos, principalmente o fibroblasto, que é a base da matriz de crescimento de tecido. E aí a Fátima começou a estudar isso, mas não avançou. E numa discussão e eu acabei me tornando muito colega dela, porque quando eu fui fazer meu doutorado, eu queria construir um dispositivo que colocasse dentro do esôfago, para poder fazer redução de lumen esofágico e fazer o controle de ingestão de alimentos para poder preparar a pessoa para a bariátrica. Porque o problema da cirurgia bariátrica é a morte que ela causa quando a pessoa faz a redução de estômago e a pessoa não aprendeu psicologicamente a comer menos. Então, você tem que fazer uma preparação dela. E aí ela estoura a cirurgia e morre. E é assim, em questão de horas ela morre. Aí o médico que foi meu co-orientador, ele era cirurgião bariátrico, ele falou, vamos desenvolver algo que coloque dentro do esôfago. Aí tinha várias tentativas, aí eu acabei construindo esse módulo, e a gente aplicou em cachorro, fez experimento em cachorros, né, e conseguimos fazer a colocação do módulo, provar que ele funcionava. A gente só não conseguiu colocar em seres humanos, né, porque precisava de mais avanços. Mas eu fiz vários experimentos também em cadáveres também, a gente fez vários experimentos nesse sentido. E aí, nesse momento, a gente percebeu que o látex fazia, principalmente em tecido que estava com varizes, o esôfago é muito vascularizado. Quando a gente colocou no tecido que estava com varizes, quando faz a endoscopia prévia, via lá algumas varizes, depois quando a gente removeu o módulo na endoscopia secundária, pós-retirada do módulo, as varizes tinham sumido. Aí matou o cachorro e fez uma análise histológica e verificou que tinha regredido o tecido. Então, ali foram indicadores primeiros de cicatrização de um tecido que é extremamente sensível. Aí veio a ideia de tentar ele na regeneração de uma ferida que tem esse aspecto, que é a ferida diabética. E foi uma tentativa corajosa, poderia ter dado errado, né? Mas foi uma tentativa corajosa e deu certo. Você pesquisa, né? É importante fazer a pesquisa, né? Eu vi que o Mário Pastrana queria fazer algum comentário. Tá certo, Mário. Eu gosto muito desse nome, viu, Mário? Obrigado, professora. Meu nome predileto, é o nome do meu filho e do meu marido. É verdade, eu me lembro da aula. Você se lembra, né? Lá em casa é duplo. Exatamente, professora. Bom te ver, Mário. Como é que você tá? Tá tudo bem? Oi, professora, graças a Deus, já no doutorado, professora, fazendo doutorado já. Parabéns, viu? Parabéns, fico muito feliz por você. Obrigado, professora. E, professora, eu queria te fazer uma pergunta com respeito àquela parte de patente, né? Por exemplo, se você encaminha para patente, professora, você pode fazer publicações disso ou não? Sim, perfeito. Excelente pergunta, Mário. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, sim, a patente ela tem um rito dentro da Universidade de Brasília. São duas estratégias que vocês precisam adotar quando for escrever uma patente. Vocês escrevam a patente, não deleguem ao NIT escrever a patente, que esse é um erro que a gente costuma cometer. Tipo, as minhas patentes, quem escreve sou eu. Eu já tenho todo o documento, como eu vou escrever, eu que faço a busca de anterioridade, eu faço todo o processo, porque eu acelero o trabalho do NIT.
Quando chega lá e eu falo, porque eles têm os redatores deles. Os redatores deles, eles fazem a revisão do meu texto, e não a redação do meu texto. É diferente. Então, isso é um ponto. Porque senão você fica com o seu texto preso lá 6 meses, e você, durante esses 6 meses, você, de fato, não pode publicizar. Então, a estratégia é, você escreve a patente e, em paralelo, você vai trabalhando o seu artigo. A gente sabe que a escrita de artigo é demorada, né? Quando você está trabalhando os dois em paralelo, você já abriu a chamada com o NIT. Quando você abrir a chamada com o NIT, como é que abre a chamada com o NIT? Você manda um e-mail para eles, falando que você tem a proposta de submeter uma patente. Aí eles vão te mandar um formulário. Você vai preencher esse formulário com o máximo de informação possível. Nesse formulário, eles vão marcar uma reunião com você. É obrigatória a presença do orientador, tá? O NIT não faz a reunião se não tiver orientador. Aí eles vão fazer uma reunião com você e vão passar um conjunto de documentos. Nisso, você já vai preenchendo esses documentos e escrevendo seu artigo, certo? Quando você for submeter para o NIT, você fala, olha, eu já estou com o meu artigo em submissão. Você sabe que quando a gente submete o artigo, a revisão, a devolução vai andando. E você vai avisando o NIT, olha, eu já estou com o artigo em submissão. Porque eles põem na frente, eles passam na frente se precisar, certo? Quando eles terminam o processo e o NIT aprova, quem aprova a geração do BR é o nosso NIT, não é o INPI. Isso é um erro, a gente acha que é o INPI, não. O nosso NIT fala, os documentos estão ok. Se eu mando um documento mal preenchido, que eles vão ter muito trabalho para fazer, você concorda que eles vão demorar mais tempo? Então, se eu fizer um trabalho rápido, responder rápido, fizer tudo direitinho e eles só revisarem e darem ok, eles fazem um depósito, pagam a taxa e geram um BR. Pronto, minha patente está depositada. Isso é patente depositada. Patente concedida depois de 15 anos. Então, depois de 15 anos, a gente espera a concessão. A partir que está depositado, você pode publicar à vontade, protegido. Não, beleza, professora. Assim, é que às vezes a gente não sabe. Então, por exemplo, se a gente publica antes de colocar a patente, eles não aceitam, né? Não, aí você não pode publicar antes de submeter a patente, porque na busca de anterioridade vai achar a informação. Quando você faz a busca de anterioridade, você já publicou essa informação, não podia. Então, aí você deixou de ser patenteável, de protegido. Por isso que é importante fazer reunião. Ah, entendi, professora Sueli. Nossa, não, legal, professora, porque a gente... Professora? Estou ouvindo bem, Mário, pode continuar, estou te ouvindo bem. Ah, beleza, que aqui como que parou. Ah, tá, beleza, professora. Então, você fala que a gente poderia colocar, como depositar a patente, e uma vez depositada, já a gente pode publicar o que quiser. Exatamente. E depositar Exatamente. a patente para você, mais ou menos uns 6 meses, professora? Olha, depende muito de você e do relacionamento que você vai traçar com o nosso NIT. Por exemplo, no meu caso, tem patentes que demoram 3 meses, mas eu chego com a patente redonda. Resumo escrito, as reivindicações escritas, com a patente escrita, com desenho técnico feito, com todos os formulários preenchidos. É trabalhoso? É, mas a gente dedica e faz, certo? Quando chega lá nos revisores, os revisores rapidinho fazem, e o orientador pressiona, eu fico em cima. Eu pressiono, aí eles passam na frente. Por exemplo, da Vesta foi rapidinho que eles depositaram a patente. Ah, tá. Beleza, tem outros que eles enrolam mais, né? Agora, registro... Isso, a Vesta aí, exatamente. Tem outras, por exemplo, registro de software, é assim. Registro de software, eles fazem rapidinho para nós. É questão de uma semana, você já está com um registro de software feito. Porque não precisa escrever nada, né? É só mandar o código. E eles fazem lá o registro de software. E pontua. Isso que é importante, pontua. Pontua para o programa, pontua para você, pontua para tudo. Pontua para concurso, quando você for prestar concurso, né, para professor. Tá? Entendi, professora. E uma última pergunta, professora, desculpa. Aquelas patentes que você fez, professora, você tem algum template ou alguma coisa assim? Eu passo. Você quer o modelo, né? Eu passo os meus... Não tem problema. Eu mando para Daniel e Daniel passa para você, Mário. Ou você, se Daniel quiser, depois pode disponibilizar meu e-mail também, é sueli@unb.br. Quem quiser mandar e-mail, pode mandar. Mas eu te mando os modelos das minhas patentes para você olhar. Os desenhos, você pode fazer desenho no CAD, tem até uma patente nossa, há muito tempo que a gente fez na mão mesmo os desenhos. Tanto que foi uma das primeiras lá, né, antiguinha,
A gente fez na mão os desenhos. É assim mesmo, a gente vai aprendendo. Tá? Mas eu te passo os modelos das minhas patentes, não tem problema não. Te passo todos os modelos, que já adianta bastante. Ele tem um modelinho em particular. Claro, professora, você que foram aprovadas, então a gente já segue o caminho mais fácil. Exato, exatamente. Não, sem problema. Eu te passo. Me manda um e-mail, então, né? É suelia@unb.br, SUELIA, né? @unb.br. Você me manda que eu te encaminho os templates. Ah, beleza, Quem professora. quiser Sim, também, né? E manda com cópia para o Daniel, que aí pode pegar com o Daniel depois. tá, muito obrigado, professora Sueli. Um abraço e boa tarde, professora. Muito importante essa pergunta. Eu tive, da minha experiência com patentes, né? Eu tenho 3 depositadas. Parabéns, amigo. Sendo uma apenas concedida, né? E uma não concedida justamente por esse problema que tínhamos publicado anterior, certo? A depósito da patente, né? Mas ela foi arquivada, mas ela continua pontuando, viu, Daniel? como depositada isso, né? Então, mas sim demorou 9 anos, né, ser concedida, de 2008 a 2017. 9 anos, né? Eu fui num evento do Ministério da Saúde que eles lançaram um grupo do Complexo Econômico Industrial, a reestruturação do Complexo Industrial brasileiro para a saúde. E aí eles convidaram alguns professores da UNB e eu fui. Estava lá o vice-presidente da República, estava a ministra, estava o secretário de Saúde, de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério, que é o Gadelha, que trabalhou comigo, inclusive, foi orientador do meu marido, inclusive, o Gadelha. E aí uma das coisas que o INPI assumiu um compromisso público foi de reduzir para 2 anos. Mas eu, sinceramente, acho que isso não é exequível. Eu acho que é só uma promessa. Né? E, além disso, eu acho que o INPI ele precisa ainda de algumas modificações, né, do ponto de vista de proteção mesmo para nós. Né? Eu recebi uns questionamentos deles, de umas patentes nossas, uns questionamentos muito difíceis. Por exemplo, eles pegaram uma patente da China, nem o tradutor traduzia, a gente só tinha acesso ao resumo, e assim, eles pegavam o resumo e já concluía que era igual. Então, é muito... Eu acho que tem uma deficiência ali de formação ali complicada, sabe? A gente precisava discutir mais a fundo, né? E isso acaba impactando nas nossas concessões, né? Claro, até o número de funcionários que eles têm para isso, né? Exato. Talvez isso impacta no tempo, né? Se não tem ninguém mais, pessoal, vá preparando as suas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui meio geral. Bruno, Camilo, vão perguntar. Seria uma dúvida mais assim que... Matheus, Matheus? Aham. Ô Matheus, você faz o quê? Mestrado ou doutorado? Mestrado. Você é ex-aluno de qual curso? Eu sou da Engenharia Mecatrônica. Legal. Prazer em conhecer. Prazer, professora. Quando você falou uso compassivo, o que é? Olha. Que bom, Matheus. Eu ainda falei para ver se vocês estavam prestando atenção e você tomou nota. Excelente, muito bom. Qual que é o seu orientador? Vou te elogiar para ele. É o professor Fortaleza que está me orientando agora. O Eugênio, né? Você chama ele de Fortaleza? É? Uhum. Vou brincar com ele. Eu não sabia que chamava ele de Fortaleza, não. Eu só chamo ele de Eugênio. Pois é, excelente orientador. Então, uso compassivo é uma resolução que a Anvisa tem de liberação de uso de certos produtos em saúde que ainda não tem autorização pela Anvisa. Então, por exemplo, tivemos algumas vacinas que tiveram autorização de uso compassivo. A aprovação de uso na Anvisa, e a Anvisa libera, mas a Anvisa está monitorando. No caso da máscara, quando a gente pediu, a gente estava ainda com aqui a questão da vacinação ainda não estabelecida, estava mais para profissional da saúde. Por exemplo, eu mesma, como é que foi o ensaio clínico da Vesta, né, que é importante vocês saberem. O ensaio clínico da Vesta, ele aconteceu no Agarran, que era o Hospital Referência de Tratamento de Covid do Distrito Federal. No grupo que eu estava inserida, que eram vários pesquisadores, somente eu fui para o Agarran junto com o Mário. Só eu ou o Mário ia, que era lá em casa. A gente até brincava, hoje quem vai? E a gente fez roleta russa lá em casa, né? Se morrer um, o outro fica, brincava. Deus me livre, graças a Deus não morreu ninguém, porque eu tenho 2 filhos para criar.
mas a gente não quis expor nenhum pesquisador e nenhum aluno para dentro do hospital. Eu não autorizei ninguém a ir. Então, eu ia cedo. Primeiro, eu selecionei os 60 participantes para usar máscara durante 8 turnos, 8 plantões. Aí, eu chegava cedo, entregava a máscara para eles, era 5h40 mais ou menos, eles entravam no plantão 6. Aí, eles pegavam a máscara, usavam durante o turno deles, aí, no final do dia, eu ia, recolhia a máscara, colocava dentro de uma embalagem lacrada e levava para o HUB. Aí, dentro do HUB, a gente tem um laboratório nível NB2, de segurança NB2, que é o laboratório para trabalhar com vírus, porque ela estava contaminada de vírus, essa máscara do Covid. Aí, eu chegava no HUB, aí tem toda uma preparação para eu entrar dentro do HUB para acessar esse laboratório. Aí, eu entregava as máscaras contaminadas, as pesquisadoras que trabalham no laboratório nível NB2 recolhia e fazia análise do número de vírus ativos que tinham na máscara. E a gente, graças a Deus, teve um resultado muito positivo. Não tinha vírus ativos nas máscaras. As máscaras inativavam o vírus. Eu usei muitos litros de lisoforme, tomava banho de lisoforme. Eu chegava lá em casa, por exemplo, já ia correndo, tirando a roupa e ia para o banheiro. Os meus filhos não tinham contato, nem meu cachorro. Então, a gente passou, assim, por uns 60 dias de muito... todo dia indo na Garram. Foi muito estressante. E aí, a gente pediu o uso compassivo, porque eu vi muita gente precisando da máscara. E, assim, profissionais... A esposa do Daniel fez um movimento lindo na época. Lembra, Daniel? Sua esposa fazendo máscaras. Pessoas sem máscara, lavando máscara para usar de novo. Profissionais de saúde, assim, olha, eu vi... eu não gosto nem de falar, senão eu me emociono, porque realmente foi muito traumático. Pessoas deitadas no chão com lençol coberto, porque morreram. Porque eu subia para o 4º andar, né, que era o andar de entrega. Pessoas que perderam as famílias, ficaram sentadas chorando no corredor. Então, foi muito difícil aquele período, foi muito traumático. E aí, a gente entrou com pedido de uso compassivo para poder doar dentro do hospital. Eu queria fazer a doação para todo mundo do hospital, que eu pudesse. E a empresa ia me conceder essa produção, né? Só que aí a Anvisa não autorizou, e o pessoal da saúde não queria que eu fizesse, porque eu ia estragar o experimento que viria, porque eu ia doar 1000 máscaras e ia acabar, né? Aí o pessoal também não queria muito, mas a Anvisa negou o uso compassivo, e logo em seguida, passaram depois dos períodos lá, ela acabou aprovando o uso da máscara, e a gente fez doação. Aí a gente doou em Goiás, em hospitais no estado de Goiás, doamos no estado aqui do Distrito Federal, para outros hospitais, menos para a Garram, que entrou numa pesquisa que ainda usa máscara, né? Eles estão conduzindo uma pesquisa lá dentro ainda, usando a máscara, que acho que está encerrando agora, no meio do ano, inclusive. Tá? Mas o uso compassivo é esse uso, é que você pede autorização de algo que ainda não está aprovado. Ah, entendi. E só mais um termo que eu fiquei assim, é porque eu conheço, tem o in vivo, ex vivo, in vitro, in sílica. Eu nunca tinha ouvido falar em sílico. In sílico, é um termo que o pessoal, a gente da engenharia tem que explorar bastante, viu? Existe um dado que é muito interessante, que a pesquisa feita em animais, que é a minha meta agora, né? Eu estou saindo fora de trabalhar com modelo animal, que dá muito trabalho, vocês viram aí, e trabalhar com modelo in sílico, né? Que modelos que são simulação e órgãos em chip, que são estruturas in sílico in vitro que têm um poder de translação de resultado acima do que feito em animal. Então, tem uns artigos que indicam que 94% de translação de um produto testado em animal não translada para ser humano, por conta de vários fatores. Então, o uso de modelo animal, e até o Senado aprovou uma lei, né, que controla o uso de modelo animal. Então, está cada dia mais difícil você testar alguma coisa em pesquisas em modelo animal. Então, para isso, a gente tem as simulações, por exemplo, usar o console. O Rafael Mendes aqui, a Andy, a pesquisa de doutorado e de mestrado deles é utilizando modelos em sílico, que é o quê? Simulação computacional de cenários biológicos. Então, você estressa bastante os indicadores do seu sistema em simulação, depois vai para a bancada e faz experimento in vitro, né? Lembrando que in vitro é em bancada controlada, com tecido biológico, com sistema biológico instalado, e depois em vivo, que aí sim poderia ser modelo animal, que é pré-clínico, ou modelo humano, que é clínico. Né? Então, tem essa... Eu fiz uma pergunta uma vez para um pesquisador, e essa é a pergunta importante, para um pesquisador de renome, que me marcou muito, negativamente, por sinal, não vou falar o nome nem de onde é,
Mas eu perguntei se ele ia fazer ensaio em vivo, ele falou, não, só vou fazer ensaio in sílico, não, como é que é? In vitro de um respirador. Primeiro que respirador você não faz in vitro, e segundo que não adianta nada fazer nada, esse tipo de ensaio. Você faz in sílico, que é a simulação de um respirador, ou em vivo, aí poderia ser modelo animal, um suíno, que tem um sistema respiratório igual ao do humano, ou no modelo humano, né? Seria interessante fazer. Que é outra coisa também, não adianta você fazer um teste em animal se o sistema respiratório ou se o sistema anatomofisiológico não for similar ao do ser humano. Aí sua resposta não casa. Tá certo. Obrigado, professora. De nada, foi um prazer, Matheus. Suélia, Camilo? sobre o equipamento Rafa, duas perguntas. Qual é o tempo médio de cicatrização? Imagino que isso depende da gravidade da ferida, né? Sim. Mas nos casos mais graves, qual seria o tempo médio de cicatrização? E quanto tempo pode ser ele utilizado, sendo que ele tem uma bateria de 9 volts, né? Sim, Por sim. quanto tempo ele tem que devolver o equipamento para repor a bateria? Ah, perfeito. Então, o protocolo, igual você disse, né, depende muito do quadro clínico. As feridas hoje, elas são classificadas por estágios. Então, a gente tem estágio 1 até estágio 4. Então, dependendo do estágio da ferida, é o tamanho, profundidade, a quantidade de tecido que está necrosado, a posição da ferida. Então, existem aí alguns classificadores. Dentro desses estudos que a gente fez, a gente não conseguiu, por exemplo, um indicador que seria interessante para pesquisa, que é colocar todas as feridas de mesma dimensão e na mesma posição. A gente não conseguiu selecionar, porque é muito variado. Então, tem paciente que tem na perna, tem paciente que não tem uma ferida só, ele tem 4, 5 feridas, tem paciente que tem tendão, tem paciente que não tem tendão, por isso que a curva varia muito. Em média, comparado com o protocolo do SUS, o que o protocolo do SUS faz? O paciente vai no ambulatório de feridas, ele sofre uma limpeza na ferida dele, normalmente com debridação mecânica, que é passar o bisturi em cima da ferida para tirar o excesso de tecido morto, faz uma lavagem com soro e coloca um curativo de oclusão, que é com carvão ou com algum alginato, um hidrogel para chupar um pouco o exudato e também para proteger a ferida de crescimento de bactéria. Faz um tamponamento com uma faixa de compressão e a pessoa vai para casa e fica 15 dias com aquilo ali e volta depois de 15 dias para fazer esse mesmo procedimento. A ferida não fecha. Por que ela não fecha? Porque a primeira resposta biológica desse indivíduo não tem um estímulo de crescimento de fibroblasto. O fibroblasto, para ele crescer, Daniel, ele precisa de estímulo de circulação sanguínea. Ele precisa de oxigênio. Como a pessoa tem diabetes, ela não tem essa circulação sanguínea ativada. A fotobioestimulação derivada do LED, ela faz isso na mitocôndria da célula. Ela gera esse calor e a gente vê a quantidade de circulação aumentada. Tanto é que a temperatura da ferida aumenta. Então, ele gera esse aquecimento. Tanto é que no protocolo nosso, a pessoa não pode lavar com soro que fica na geladeira. Tem que aquecer o soro à temperatura do corpo. Então, ela tem que dar uma aquecidinha no soro. Se ela lavar com o soro, com a temperatura que o pessoal tem mania de colocar o soro na geladeira, né? Não pode. Porque senão você resfria e aí não dá o resultado que a gente quer esperar. O protocolo do Rafa é o seguinte, a pessoa leva o equipamento para casa com 10 lâminas. Aí ela faz a limpeza da ferida com soro, ela não debrida a ferida, porque ela não tem habilidade para debridar mecanicamente. A ferida, normalmente, ela já foi debridada no ambulatório. Aí ela coloca o soro, lava a ferida, coloca a lâmina de látex em cima da ferida, em contato com a ferida, coloca o equipamento de LED em cima e deixa ele por 30 estabilizada. Cortou para mim, Suélia. Deixa ele por quantos dias? Ele fica 10 dias, ele recebe o equipamento e fica por 10 dias com equipamento, com lâminas, só que ele fica... Você ouviu? Aí a pessoa limpa a ferida com o soro, coloca a lâmina de látex em cima da ferida, depois coloca o equipamento e fica 35 minutos, com o equipamento emitindo a luz. Aí o equipamento desliga sozinho, porque a pessoa esquece, vai assistir televisão, novela, esquece. Aí ele tira o equipamento e a lâmina fica. A lâmina é o oclusor. Aí vai e cobre com uma faixinha. Não faz uma faixa pesada, faz uma faixa simples. Cobre com uma faixinha e pronto. No outro dia,
ele faz a mesma coisa. Então, ele faz o tratamento da ferida todo dia. A pessoa que foi no SUS, ela só faz a cada 15 dias. No nosso caso, ele aplica todo dia. Aí dia. a bateria, como o consumo de corrente é muito pequeno, você imagina que são LEDs. Normalmente, a matriz de LED que a gente usa são, em média, 40 LEDs. Então, não tem um consumo muito elevado, né? A gente tem um microcontrolador para contar o tempo, para poder acionar o buzzer e acionar e desligar. Então, a bateria nossa, assim, ela durava assim, uns 10 dias tranquilo. A gente fazia uma remoção da bateria só para garantir a quantidade de joule por centímetro quadrado de área que a gente precisava que fosse entregue, para controle de segurança. A empresa que está fazendo o equipamento disse que nos estudos que eles fizeram lá e no levantamento que o Imetro fez, que o equipamento consegue funcionar bem durante 20 dias a 30 dias tranquilo, que é o que eles vão colocar no manual, né? Aí, assim, esses são experimentos que eles fizeram. No nosso caso, como era pesquisa, a gente tinha que ter um controle direitinho da quantidade de joule por centímetro quadrado, a gente trocava toda vez que ele devolvia o equipamento. O paciente, ele mesmo esteriliza o equipamento, só passar alquinho em cima, por isso que o equipamento não pode ter ponta, não pode ter nenhuma parte perfurante, que era outro cuidado que a gente tinha que ter, porque qualquer coisa perfurante pode lesionar. Tinha que ser uma faixa, ele tinha um velcro para poder colocar na perninha dele, né, ou no pé, na posição, para que não apertasse muito. Então, o velcro, ele era regulado, porque qualquer pressão que você faça, até um pressionar de dedo assim que você faz, a ferida surge. O pé diabético é uma doença muito grave, né? Então, ela é muito fácil de instalar. Eu conversei com um cara lá da Banca da Colina, eu moro lá na Colina, né? Lá no Darcy Ribeiro tem uma banca. Quem mora ali por lado, sabe? O seu Gerardo, ele tem pé diabético. Eu estava super querendo aplicar o sistema nele, mas como ainda não está aprovado, né, não podia. Aí a ferida dele surgiu com uma picada de uma formiga, você acredita? Uma formiga deu uma picada nele e o trem está enorme, está um buracão que enfia o dedo assim dentro, uma coisa horrorosa. Perde chegar no osso. Aí dá osteomelite. Quando dá osteomelite, já era. Tem que amputar. Aí o Rafa não consegue tratar, infelizmente. Entendi. Então, nesse sentido, dado que tem diversas regiões do corpo onde poderia ser aplicado o Rafa, eu entendi que ele é plano, né, onde estão os LEDs, né, para fazer a fotoestimulação. Seria possível também, talvez, pensar em diversos formatos também ergonômicos, né? Claro que dificulta a fabricação, né, mas... Exato. Um dos itens, por exemplo, eu pensava nessas feridas que são circulares e profundas, se a gente conseguisse fazer tipo uma caneta, né? Algo que enfiasse lá dentro, ou uma que fosse mais côncava, que maximizasse o brilho. Isso tudo foi discutido bastante. O problema é que a confecção encarecia, e aí tinha que fazer, no caso de equipamento para o lote piloto, a injeção. Então, a injeção de qualquer desenho muito complicado ficava muito caro para a gente fazer. Então, teve que fazer o quadradão mais limpinho possível para poder fazer a injeção, porque a injeção é um dos requisitos para poder ter autorização de uso em humano, né? Por conta da esterilização, né? Das normas de segurança biológica. Entendi. Mas, sim, é uma área de design que tem que ser explorada, né? Por exemplo, a fábrica, essa empresa aí, ela tem que explorar isso, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de destacar aqui um comentário teu, que eu vou resumir numa frase, né? Que a gente tem sempre está colocando coisas mais numa pesquisa, né? E sempre querendo acrescentar mais funcionalidades, mais modos. Mas isso atrapalha muito também, né? Eu tenho de alguma vez, alguém me falou a seguinte frase que eu tento aplicar, certo? Na minha vida em geral, né? E a frase é a seguinte: a gente tem que aprender a começar a terminar e parar de começar. A gente tem que terminar mais e começar menos. Temos muitas coisas, certo? Que ficam, às vezes, a gente adiciona mais e mais e mais, nunca termina. E dificilmente vai chegar a uma transferência tecnológica. Exato. Né? Daniel, a máscara Vesta foi o grande divisor de águas. Quando eu tive que fazer, eu rompi com muita gente, acabei rompendo com muita gente boa, porque
Quando eu cheguei com a engenharia e falei, não, vou descer do trem, não vai dar para seguir com essa estratégia, o pessoal não entendeu no primeiro momento, porque, gente, não dá para entender, né? A pessoa está ali, quer colocar mais estudos. Eu lembro que quando eles falaram assim, a primeira coisa que teve foi um pessoal de design. Ah, queremos colocar um não sei o quê no nariz, não sei o quê, não sei aonde, tá. Aí eu fui falar com a fábrica. A fábrica falou assim, não, vou colocar 4 panos, em vez de 3 camadas, colocar 4. Falei, nossa, excelente, né? Camada, tal, com elástico, não sei o quê. Aí a fábrica só me disse o seguinte, bem, se colocar 4 panos, a gente não tem bobinadora que enrola 4 rolos. Vai ter que construir uma máquina. Então, não tem como fabricar. E aí? Então, é uma coisa que você tem que sentar com aquele que vai produzir, né? Não tem jeito. E começou por aí. E aí foi em outras coisas também, como ensaio clínico, né? Quando bateu no N estatístico, porque esse N de 60 para a área da saúde não publica artigo. Ah, é? Mas a Anvisa aceita. Mas a Anvisa que me disse, não, faz 40. Eu falei, tá bom, vou fazer 70. Aí a gente fez 70. Imagina. 68 que perdeu 2 amostras no caminho. Certo. Bom, então, Sueli, vamos encerrar? Pessoal, podemos encerrar? Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, quem ficou com vergonha de perguntar, se quiser perguntar depois, tem meu e-mail, né? sueli@unb.br, fica à vontade. Tem aí contato do Rafael Mendes e da Andy também, que são meus alunos, pode pegar meu WhatsApp, eu uso o WhatsApp como ferramenta de trabalho, tá? Fique à vontade de mandar a mensagem. E eu estou à disposição. E agradeço a oportunidade, Daniel, de te ver, de falar aqui com os seus alunos. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho que você está fazendo na coordenação do programa. Nós que agradecemos imensamente, Suélia, pela tua participação, certo? Pelo seminário. Esperamos tê-la por aqui novamente no futuro, certo? Com outros projetos que você participa, certo? E que coordena, tá? Sim. E em breve teremos, espero ver um dos teus egressos, certo? Fazendo aqui a sua contribuição neste webinário, tá? Tá certo. Então, gostaria só de lembrar a todos que os webinários ficam disponíveis no YouTube, né? E peço, então, a ajuda de todos vocês, certo? Para divulgar esse canal nosso, né? Então, sendo assim, pessoal, encerramos por hoje, tá? Um abraço a todos, até mais. Até Tá, mais, pessoal. professor. Muito obrigada. Até mais, Fiquem em obrigado. paz. Muita saúde a todos. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Muito obrigado, professora. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.